São João Batista, né? Este que se apresenta como voz que grita no deserto. Eu particularmente gosto muito do João Batista, não sei, me identifico com ele no sentido que vejo nele um exemplo para fazer a obra do Senhor, olhando aquilo que é o objetivo do nosso trabalho e deixando a si mesmo um pouco de lado. Porque eu acho que isso nos faz muito bem, a gente não perde a noção quem está no primeiro lugar e quem está no segundo, que quer dizer que Deus tem que estar sempre no primeiro lugar e nós, obviamente, nos nossos lugares devidos. Vocês gostam também do João Batista? João Batista, você Xará. você acha que você gosta como se fosse da própria família, né, de nascença, né, Sim, João? sim, até porque o meu pai também se chama João Batista, porque ele nasceu num dia de São João Batista, né? E, consequentemente, como eu tenho o mesmo nome do que ele, né, eu carrego, também tenho a honra de carregar esse nome e também tenho uma devoção muito especial por São João Batista também. Eu admiro muito a força, a coragem, a determinação, né, a fé, todos os aspectos que estão junto com João Batista, né? É um exemplo maravilhoso, né? Também é meu santo de devoção e o que eu vejo nele de mais importante é a coragem de falar o que tem que ser dito, né? Exortar mesmo. No caso do cristão, é falar de Cristo com entusiasmo, falar como o cristão deve viver nesse mundo, sem ser indiferente, sem estar em cima do muro. E eu acredito, uma posição muito interessante de João Batista. Sim. E eu acho que ele, para mim, também se torna um padroeiro para estes tempos no qual nós vivemos, onde parece que reina famoso politicamente correto. Ou cristão light, né? O cristão light também tem essa parte, né? Mas o que eu queria apontar, que tantas vezes o ser humano no dia de hoje não se expressa livremente porque fica preocupado que de repente alguém pode não gostar ou condenar alguma colocação e nós percebemos que este politicamente correto é na verdade uma prisão. Uma forma de impedir a gente de falar a verdade, muitas das vezes. Né? E o problema é que tantas vezes parece que tudo isso é ainda institucionalizado, né? Que parece que existem ferramentas que nos começam a oprimir e às vezes a gente não se dá conta, né? Só para notar o querido YouTube, né? Que está aqui nos dando tantas vezes cortes, né? Não nós, eu estou falando nesse sentido. As pessoas, né? Só porque se usa alguma expressão, alguma palavra que lá aí, né, a inteligência artificial de repente não gosta ou então é marcada para não gostar, né? E aí, exatamente. Isso. E aí nos impede de falar a verdade. Isso a gente acaba sofrendo demais, na própria revista católica, a gente é vítima disso, né? Sim. E é interessante que João Batista, ele mesmo, né? E não só ele, mas ele vai ser definido apenas como uma voz, né? No mundo onde a imagem fala tanto, né? O João Batista ele vai falar que ele é uma voz. Mas é interessante a gente ver porque nós vemos que Jesus foi anunciado pelos profetas, né? E João Batista também foi, né? Lá no Isaías 40, Isaías vai estar falando sobre essa voz, né? Eu gostaria que o Marcos desse uma lidinha nesse fragmento. É Isaías 40, do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Vê lá o que o Isaías vai estar falando do João Batista. Consolar meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Essa leitura ela é do Isaías 40, numa época que o povo estava no exílio ainda, lá na Babilônia, né, afastado. Então, eu fico pensando assim, né, é uma profecia que estava falando sobre uma esperança, né?
E João, ele vem exatamente quando fala ali que, primeiro, ele exclama, Isaías fala, consolai, consolai, né? Ou seja, está vindo uma consolação. E ele vai falar sobre aplanai as colinas, enchei os vales, endireitai os caminhos. A gente pensa assim logo, né, que se eu preciso subir uma colina para chegar até o Senhor, existe um esforço físico. É mais difícil, né? É mais difícil. Se existe um caminho tortuoso para mim chegar ao Senhor, é mais difícil do que se for uma linha reta. Então, tem-se a ideia exatamente que Deus está preparando tudo para que cheguemos a Ele, né, de uma forma mais fácil. Tenhamos acesso a Ele de uma forma mais fácil. Sim. João Batista é o grande que vai fazer essa missão de preparar. Ele prega exatamente, ele começa pregando no deserto, como essa voz, e batizando as pessoas, né? Inclusive, ele vai batizar até o próprio Jesus, né? Então, eu queria que o senhor dissesse para a gente, explicasse para a gente o que significa exatamente essa missão de João Batista, de preparar esse caminho, sobre esse batismo que ele faz, da conversão dos pecados. Como é que todas essas coisas acontecem? Eu acredito que nós precisamos ver, em primeiro lugar, na missão de João Batista, o próprio esforço de Deus para ajudar ao povo que estava perdido ou que está perdido. Essas palavras que você leu, Marcos, né? Consolai, consolai, né? Que quer dizer, né? Que Deus quer trazer uma consolação, alívio. E, claro, pode parecer uma coisa estranha. Ele fala consolai, quer dizer, promete o consolo, mas exigindo a conversão. Não parece ser uma coisa estranha? Porque na nossa visão, tantas vezes, que se alguém vai nos trazer consolo, o que vai acontecer então? Então ele não vai exigir nada, vai dizer, não, fique lá, deita, descanse, Verdade. agora você vai consolar, você vai agora descansar, você agora vai relaxar, tudo vai ficar maravilhoso, né? Repousa, né? Repousa que nós vamos, que eu vou te cuidar de você. E nós pensamos desta maneira, né? Que deveria ser convite para fazer nada. Né? E aqui é o contrário, é convite para um esforço. Mas por quê? Porque aqui em jogo estão coisas muito importantes. Mais importante é a nossa salvação. Por causa disso, se nós queremos descansar, queremos realmente encontrar paz definitiva, nós precisamos buscar ela colaborando com o próprio Deus. Exatamente através da conversão. Quando na Escritura nós lemos que preparar o caminho significa que existe um caminho a ser percorrido. Isso e mesmo. Percorrer esse caminho é a nossa função, né? A nossa obrigação. Isso mesmo. Esse é o nosso esforço. Como se fosse João Batista está dizendo, preparai o caminho porque a consolação que vai vir junto com a presença de Deus na tua vida é o que você está precisando. Então, você quer se com tudo que Deus tem para você? Você quer receber todas essas graças e bênçãos que vão te dar paz no coração e felicidade plena? Então, preparai o caminho para que o Senhor consiga chegar como se fosse ao teu coração. Isso que significa o quê? Que Deus não poderia passar mesmo assim? Não. Obviamente que ele poderia, mas ele não se dá o direito. Por quê? É porque existe, o que a gente batemos aqui em vários contextos, né? Vontade. A nossa liberdade. Sim. Tem uma parte que cabe a nós, que é exatamente nos abrir para que a graça de Deus possa agir na nossa vida. Então, aqui nós percebemos que o batismo que João Batista realiza é um batismo chamado de conversão, né? A pessoa como se fosse, porque as pessoas chegavam lá, confessavam seus pecados e João Batista os batizava, né? Tinha esses dois pontos, né? Não só batismo, mas também esse momento de confessar os pecados. Jesus era diferente, né? Ele veio Sim. e logo foi batizado, né? Ele não confessou nenhum pecado. Sabemos por quê, né? Naquele momento, a pessoa, ela se colocava
nessa disposição, né? E eu quero mudar a minha vida, porque eu vejo isso, aquilo, apresentava a lista dos pecados, que sentia que estava carregando uma coisa que ela própria percebia que estava atrapalhando a história dela, confessava esses seus pecados, apresentava estes pecados, e João Batista, nesse gesto, prometia a purificação. Ele purificava, mas no sentido, preparava para aquilo que Jesus ia completar. Então, como se fosse João Batista usando uma imagem, não sei se ela vai sair bem nessa explicação, mas como se fosse num batismo, o sacramento do batismo, tem aquele momento da água, do símbolo da água, através da qual nós recebemos também o sacramento, a presença e a ação do Espírito Santo. Então, podemos dizer assim, o João Batista, ele já dava aquela parte da água e, posteriormente, próprio Jesus dava a parte do Espírito Santo. Uhum. Assim se completava, podemos dizer, o sacramento, né? Então compreendemos, né, que neste esforço de preparar o caminho, nós temos que assumir bem a nossa parte, colaborando, claro, com o próprio Espírito Santo, né? Porque nós entendemos que o Espírito Santo é dado para nós para a nossa santificação. Ele está nos conduzindo para que nós possamos reconhecer nossos pecados. Ele aponta os nossos pecados, mas não para nos condenar, e sim para nos salvar. Para que nós, perante essa realidade da nossa vida, possamos enxergar, e eu estou sofrendo aqui como opressão destes pecados, eu quero ser libertado, por isso eu me entrego ao próprio Deus, pedindo para que Ele venha à minha vida e faça a sua obra, que vai ser exatamente da libertação dos meus pecados, né? Pode até pensar assim, que João Batista também, falando mais sobre ele é um dos primeiros a comemorar a encarnação de Jesus e Maria, né? Porque quando Maria lá vai visitar Isabel, ele vibra na barriga de Isabel, né? Da presença já que está chegando ali Maria, já com Jesus já, né? Sim. É o primeiro, né? Sim. Primeiro. Mas é também para mim sempre um mistério. Por quê? É porque não temos dúvida que eles se encontraram naquele momento, né? E que ele, naquela fase da vida que nós entendemos muito bem, é inconsciente para nós, né? Uhum. Nós não temos memórias vivas no sentido que possamos assim facilmente acessar, né, daquele momento quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, eu não sei se João Batista lembrava deste momento, talvez não. Pode ser que ele se encontrou, e eu acho que temos muitos motivos para pensar que ele se encontrou com Jesus várias vezes, né? Sim. Porque se Nossa Senhora, avisada pelo anjo que Isabel está grávida, vai logo assim, imediatamente, para levar um pouco de ajuda, né, socorro para este momento da gravidez da Isabel, né? Então nós entendemos que esta distância, que entendemos não foi tão perto, né? Mas não é também, por outro lado, uma distância que atrapalharia a família se encontrar, né? Então, o que quero dizer com isso? Que eu acredito que João Batista teve oportunidades para se encontrar com Jesus, né? Mas quando ele fala sobre Jesus já como um Cordeiro de Deus, ele fala assim, eu não o conheci. Pode ser que também naquele momento foi grande descoberta para o próprio João Batista. E ele foi enviado para preparar para o caminho para a chegada do Messias. E ele descobre que este Messias é Jesus, né? Então ele estava preparado para acolher o Messias, talvez não tanto que este Messias estava na pessoa do próprio Jesus. Eu acho que ali foi mais naquele momento em que João Batista reconhece Jesus ainda no ventre. Eu acho que é aquela questão do Espírito Santo, né? Porque Jesus tem o seu Espírito é o Espírito Santo. Ele está no ventre de Maria, que está plena da graça.
E no outro lado, né, desse encontro, tem Isabel, que diz a passagem que está cheia do Espírito Santo. Então, acho que foi ali Com certeza. uma manifestação do próprio Espírito, né? Esse Isso reconhecimento. mesmo. E nós compreendemos que esse Espírito Santo ele foi dado para nós no dia de Pentecostes, depois ainda na nossa própria história, entregue para nós no dia do nosso batismo, e ele age em nós também neste tempo de Advento. Então, tentemos assim aproveitar bem estes dias da nossa preparação para o nascimento do Senhor, para essas festas litúrgicas principalmente, e que o Espírito Santo que nos convida à conversão possa encontrar o nosso coração dócil, né, aberto à ação dele, que nos leve à conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.